Demora um pouquinho para carregar. Aí, agora sim, caros alunos, vamos iniciar mais uma videoaula. O tema dessa videoaula é a Revolução Russa de 1917. E eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que foi preparada com muito carinho para vocês. Vocês podem observar nesse slide, primeiro slide, uma imagem de Lenin, um dos líderes da Revolução Russa, fazendo um discurso conclamando o povo para a revolução. Vamos falar bastante dessa revolução socialista. A Revolução Russa foi a primeira tentativa na história da humanidade de se construir uma sociedade socialista. Com ela, surgiu um novo país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente a União Soviética. Como é que estava a Rússia naquela época? No início do século XX, 1917. Por que uma revolução socialista teria ocorrido naquele país? Essa e outras perguntas nós pretendemos responder nessa videoaula. Então vamos lá. A Rússia, no final do século XIX, era um dos países mais atrasados do mundo. Enquanto que na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, a economia já era industrializada, a Rússia, que tinha uma enorme população, cerca de 170 milhões de habitantes, tinha uma economia basicamente agrária, e cerca de 85% de seus habitantes viviam no campo, em condições bastante precárias, ou em condições difíceis, como vocês podem observar nessa imagem. Havia muita desigualdade na Rússia, muita desigualdade social. Os nobres eram donos de quase todas as terras, eram latifundiários, portanto. Os camponeses continuavam sendo explorados por esses grandes proprietários. Enquanto os nobres moravam em palácios luxuosos, faziam festas com muita fartura e desperdício, por outro lado, os camponeses, ou o povo de uma maneira geral, era humilhado e ofendido. Então aqui uma imagem da nobreza e o contraste com o povo, né? Então são imagens bem diferentes, com o contraste da nobreza com o povo. Nas primeiras décadas do século XX, com a aceleração do processo de industrialização no país, ou seja, com o início da industrialização na Rússia, parte dos camponeses migraram para as cidades. Foram trabalhar nas fábricas. Só que isso não melhorou a situação de vida deles. As condições de trabalho nas indústrias eram precárias e os operários mal remunerados, como vocês podem observar nessa imagem. Nas fábricas era comum jornada de trabalhos de 12 horas, sem férias, sem aposentadoria, portanto sem direitos trabalhistas. A polícia reprimia cruelmente qualquer tentativa de luta dos trabalhadores. E o governo, obviamente, que defendia os patrões. Então os trabalhadores, eles viviam nas fábricas trabalhando em péssimas condições de trabalho. Essa é uma imagem de Nicolau II, czar russo. A palavra czar, que significa imperador, né? A burguesia industrial, ela também não contava com apoio político dos czares, né? Nem com apoio econômico,
porque eles não se preocupavam muito com essa parcela da população também. Então é importante nós fazermos esse registro. A concentração fundiária, a superexploração do trabalho operário e o czarismo desagradavam a grande maioria da população. Concentração de terra, superexploração do trabalho operário e o czarismo, ou absolutismo. Os russos não tardariam em manifestar publicamente o seu descontentamento ou a sua insatisfação. Aqui uma imagem da família real, né, Nicolau II, o último imperador russo, ou o último czar. Os czares eram imperadores absolutistas, que procuravam, a qualquer custo, manter a população sob controle, ou sob um rígido controle, e impedir qualquer tipo de manifestação popular, qualquer tipo de demonstração de descontentamento. Então isso é importante para nós fazermos também esse registro. Havia uma polícia política, a Ucrânia, que perseguia, prendia, executava ou expulsava aqueles que de alguma forma se manifestavam contrários ao governo. Então o povo não podia se manifestar como às vezes gostaria. Vamos falar sobre os antecedentes da Revolução. Apesar do absolutismo do czar, partidos políticos se organizaram na Rússia, na luta por mudanças. Entre esses partidos, o que se destacou foi o Partido Social Democrata dos Operários Russos, o PSDOR, partido de inspiração marxista, que pretendia implantar no país um sistema comunista. Isso é importante. Partido de orientação marxista. Então aqui uma imagem de Karl Marx. Karl Marx, que é autor da obra O Capital, e que nesse livro ele afirmava que no capitalismo os trabalhadores são expropriados da riqueza produzida pelo seu trabalho, que fica com os capitalistas. Ou seja, os trabalhadores produzem a riqueza, mas eles não participam dessa riqueza, não ficam com essa riqueza, ela fica somente com os capitalistas. Os interesses são antagônicos. De um lado, o interesse dos patrões, de outro lado, o interesse dos empregados. E esses interesses antagônicos, Marx chamou de luta de classes. A luta de classes. Aqui uma imagem do livro Capital, de Karl Marx, ele que é considerado o pai do socialismo, juntamente com Friedrich Engels. Marx acreditava que a sociedade capitalista era injusta e o proletariado devia fazer uma revolução para destruí-la. Somente com o proletariado no poder é que acabaria com as injustiças produzidas pelo capitalismo. Isso de acordo com Karl Marx. Ele dizia também que, em seguida, uma vez feita a revolução por parte dos trabalhadores, revolução socialista, então aí sim seria construída uma sociedade socialista. E no socialismo não haveria mais ricos e nem pobres, e nem propriedade privada. As terras, as fábricas, os bancos, as empresas pertenceriam coletivamente à sociedade. E a economia seria dirigida pelo Estado. Então aqui mostra nessa imagem a força dos trabalhadores, a força do povo, ou a força do proletariado. Aqui nós vamos mostrar para vocês uma pequena comparação
entre o capitalismo e o socialismo, de acordo com as ideias de Marx e Engels, os pais, né, do socialismo. Então aqui os trabalhadores eles dizem o seguinte: trabalhamos para ele que é o dono da fábrica. Isso no capitalismo. No socialismo, o trabalhador diz, e aqui com semblante feliz, essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos. Socialismo. No capitalismo, a propriedade é privada. Terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral pertencem à burguesia. Capitalismo. Já no socialismo, a propriedade é coletiva. O povo trabalhador passa a ser o dono de tudo, ou socialização. Já no capitalismo, o proletariado trabalha para a burguesia, para os patrões, para os ricos, ou capitalistas. No socialismo, o proletariado, os trabalhadores, trabalha para a sociedade. Qual que é o objetivo da economia no capitalismo? São os lucros da burguesia. Capitalismo. Já no socialismo, o objetivo da economia é o bem-estar da coletividade. E para finalizar, no capitalismo, a economia é baseada no mercado. E no socialismo, a economia é planificada pela sociedade. Então aqui nós podemos observar algumas diferenças nessa ilustração de acordo com as ideias de Marx e de Engels do capitalismo e do socialismo. Muita coisa interessante. O socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Este, por sua vez, seria um sistema de organização da sociedade que substituiria o capitalismo, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Portanto, o socialismo seria uma etapa para se chegar até o comunismo. Essa, em linhas gerais, seria a ideia principal. No socialismo, segundo a historiadora Cristina Meneghello, no socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação, no qual todos os trabalhadores seriam os proprietários do seu trabalho e dos bens de produção. Todos os trabalhadores seriam os proprietários, né? De acordo com a historiadora Cristina Meneghello. Aqui é importante essa imagem de Lenin, que é um dos líderes da Revolução Russa. E vamos falar um pouco sobre o PSDOR, um partido para mudar a história. A maioria dos membros desse partido era formada por opositores do czarismo e que tinham sido expulsos da Rússia. Então eles se reuniam no exterior, enviavam suas propostas clandestinamente àqueles simpatizantes que ainda continuavam no país. Lenin era um dos líderes do partido e que vivia no exílio, que vivia no exterior, e que enviava propostas àqueles que permaneciam na Rússia. Em 1903, o partido dividiu-se em duas facções: os bolcheviques, a maioria, e os mencheviques, a minoria. Tanto os bolcheviques como os mencheviques eram socialistas. Isso é importante, viu, gente? Muito importante. Mencheviques. Os mencheviques, liderados por Martov, defendiam uma aliança com a burguesia para derrubar o czarismo, estimular o capitalismo
e só depois, anos mais tarde, lutar pela implantação do comunismo na Rússia. Então os mencheviques, eu diria que eram liberais, né? Eram comunistas, mas acreditavam que num primeiro momento deveria haver uma aliança com os capitalistas para só mais tarde, né, a implantação do comunismo. Isso, assim pensavam os mencheviques. Já os bolcheviques, esses, liderados por Lenin, propunham que os operários e camponeses derrubassem o czarismo, derrubassem o czar, o imperador, sem contar com a burguesia, e implantasse diretamente o comunismo, sem contar com a ajuda dos capitalistas. Claro, né, eles têm ideias comunistas bem diferentes das ideias capitalistas. Então os bolcheviques eram radicais, eu diria para vocês. Eles não eram muito favoráveis a uma aliança com os capitalistas. Em 1905, houve o chamado Ensaio Geral, o primeiro movimento revolucionário. Nesse ano, 1905, milhares de pessoas decidiram fazer uma passeata pacífica em frente ao Palácio Imperial, em São Petersburgo. Velhinhas, mães com crianças no colo, operários curvados pelo tempo, pessoas que carregavam retratos de Nicolau II, pretendiam expor o seu descontentamento em relação às péssimas condições de vida que elas levavam. E aí o que aconteceu? Como resposta, Nicolau II ordenou que seus soldados atirassem, provocando um grande massacre. E ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. As tropas massacraram mais de 1000 pessoas, um exagero. A intenção do czar era dar aos manifestantes um, abre aspas, castigo exemplar, fecha aspas, desestimulando assim outros movimentos desse tipo ou dessa natureza. O problema é que as notícias do Domingo Sangrento fizeram crescer a indignação do povo. Pois é, o povo ficou muito revoltado, sabendo da morte de pessoas inocentes, e que queriam mostrar ao czar a sua insatisfação. Então greves, motins ocorreram em diversas cidades. Surgiram os primeiros conselhos operários, que são sovietes, comitês populares que pretendiam organizar os operários em seus locais de trabalho, discutir e decidir ações revolucionárias e mobilizar a população contra o czar. Então veja, os sovietes são importantes. São comitês que tinham a finalidade de organizar o povo russo contra o czar. O que inicia nesse momento na Rússia? O processo revolucionário. Diante da pressão popular, o czar ele aceitou e dividiu seu poder com o parlamento que era chamado de Duma, e concedeu algumas liberdades. Então, era o fim do absolutismo na Rússia, o momento que o czar aceita dividir o seu poder. Era o fim do absolutismo. Só que em silêncio, na calada da noite, ele preparou o contra-ataque. Atacou de surpresa os revolucionários. O resultado foi que em 1907 a revolução tinha naufragado. O czar permanecia no seu trono, cada vez mais forte, superpoderoso, mais sólido que nunca. Parecia invencível. Mas, por outro lado, foi uma tentativa clara de luta por parte da revolução.
Então, o melhor saldo desse ensaio geral de 1905 foi a organização dos sovietes. Esses comitês, onde os trabalhadores se organizavam na luta contra o absolutismo russo. Apesar da forte repressão do czar, os russos tinham percebido quem era o seu grande inimigo e sabiam que ele deveria ser derrotado. Eles tinham encontrado também, os russos, uma forma de organização e luta, os sovietes. Nos anos seguintes, os sovietes foram decisivos para mudar a história do país. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a guerra e as novas revoluções. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi desastrosa. Só para vocês terem uma ideia, em pouco mais de um ano, os russos perderam 1.700.000 soldados. São números significativos. 25% das suas indústrias foram destruídas. O país não tinha muitas indústrias, a indústria não tinha se desenvolvido da maneira como se esperava e perde-se 25% das indústrias. Faltavam alimentos e bens de consumo em todo o país. A fome agravou-se. A fome, a pobreza, a miséria. A Rússia passou a viver um momento muito complicado. Mas muito complicado mesmo. Né? Em meio a esse descontentamento popular, que era generalizado, os sovietes novamente se organizaram, só que agora com muito mais força do que em 1905. Passaram a atuar nas fábricas e nas unidades militares, mobilizando o povo e orientando-o de como agir diante dos problemas que se agravavam, que aumentavam, problemas que se avolumavam. Aí, em março de 1917, vai ocorrer a Segunda Revolução. Nós vamos utilizar aqui março de 1917, porque as datas da Revolução, que eram registradas pelos russos, são datas do calendário juliano e não coincidem com o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. Então, na Rússia czarista, eles utilizavam o calendário juliano. Vocês podem observar no ângulo que pode aparecer aí, ó, fevereiro de 1917. Esse é o calendário juliano. Mas eu estou usando o nosso calendário. Então, março de 1917. Só para que vocês tenham uma ideia. Ok? E aqui, gente, os operários fizeram greves e os soldados amotinaram-se nas frentes de combate. A mobilização popular, coordenada pelos sovietes, teve tanta força que o povo russo conseguiu. E no dia 12 de março de 1917, do nosso calendário, o czar foi derrubado. O absolutismo acabou na Rússia. O país se transformou em uma república. Então Nicolau II foi literalmente varrido do poder russo. Ou foi varrido da Rússia. Numa metáfora. A revolução que aconteceu, essa de março de 1917, ela é considerada a Revolução Democrático-Burguesa. E era uma revolução muito esperada pelos partidos da oposição. A Rússia tinha amanhecido como um país democrático. Era o fim do czarismo. Veja, gente, essa revolução ela não é socialista. É uma revolução democrático-burguesa. O que vem a ser isso? Vamos entender essa expressão.
Bom, então acabou o czarismo. Enquanto as eleições não eram convocadas, foi instituído um governo provisório, chefiado por Alexandre Kerensky. Está aqui uma imagem de Kerensky, o líder do governo provisório, que era composto pela união de vários partidos políticos. Os principais eram partidos da burguesia liberal. Veja, os principais partidos políticos eram capitalistas, né, que encaravam a necessidade de a Rússia se tornar um país capitalista industrial, como era a Inglaterra e a França. Então veja, a Rússia deixou de ser uma monarquia, se transformou em uma república, e quem passa a governar o país são os capitalistas. Claro que, inclusive, com o apoio dos mencheviques. Os mencheviques, não sei se vocês estão lembrados, que defendiam um acordo com os bolcheviques. Perdão, os mencheviques defendiam um acordo com os capitalistas. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós falamos disso agora há pouco. Então, a Revolução de Março de 1917 foi uma revolução democrática. Por quê? Porque teve a participação do povo. Ela acabou com o czarismo e conquistou amplas liberdades políticas. Isso é importante, viu, gente? Questão de prova. Também foi uma revolução burguesa, porque, em primeiro lugar, era uma revolução que contestava, não era uma revolução que contestava o capitalismo. Os líderes do país, inclusive, agora são capitalistas. Em segundo lugar, porque os partidos políticos da burguesia liberal controlavam o governo provisório. Isso é importante para nós. Ué, professor, mas você não está dando aula da Revolução Socialista? Pois é, essa Revolução de Março não é socialista. Ela é burguesa. Com o fim do czarismo, havia uma esperança generalizada de que ocorressem profundas mudanças na Rússia, tanto na organização política, como na organização econômica e social. Por isso, o novo governo contou com o apoio da maioria da população, até mesmo dos bolcheviques. Muito embora os bolcheviques não faziam parte do governo. Aqui nós vamos falar das principais medidas tomadas por Kerensky, que é o líder do governo provisório. Porém, essas medidas ficaram muito aquém das aspirações e necessidades do povo. Então, primeiro, a Rússia permaneceu na Primeira Guerra Mundial. Março de 1917. O país permaneceu na Primeira Guerra. Os nobres mantiveram as suas propriedades. Os nobres, os latifundiários, permaneceram com suas terras. Os operários continuaram recebendo baixos salários. Claro, quem é que estava no governo agora? São os patrões. A fome e a miséria persistiam. Então esse é o quadro. Isso é importante, viu, gente? Por que isso é importante? Porque as únicas mudanças realmente profundas se deram no plano político. Por exemplo, todos os partidos políticos tiveram autorização para funcionar. Havia acabado a censura à imprensa. Isso é ponto positivo. Os presos políticos foram libertados. Os exilados políticos que viviam no estrangeiro tiveram a permissão para retornar. Aqui é a imagem de Lenin, que vivia no exílio e que agora sim ele pôde voltar para o país. Então, esses são avanços dessa Revolução de Março de 1917. Mas são avanços sob o ponto de vista político. Mas o povo não queria só isso. Por isso que em novembro de 1917, aí sim, nós vamos ter a terceira revolução. E essa é a Revolução Bolchevique. Essa é a Revolução Socialista, ou comunista, como muitos dizem.
Entre os exilados autorizados a voltar para o país, para a Rússia, Lenin, principal líder dos bolcheviques, né, ele pôde voltar. Chegando na Rússia, ele avaliou a situação e percebeu que era possível, naquele momento, a implantação do socialismo no país. Que o proletariado já estava preparado. Então ele convocou os bolcheviques e lançou uma palavra de ordem: paz, pão e terra, para incentivar o povo russo a lutar pela revolução. Que tem até uma imagem, né, pessoas carregando bandeiras, né, paz, pão e terra. Nas fábricas, desculpa aí, deixa eu voltar aqui, agora sim. Nas fábricas, nas trincheiras, nos navios, nas aldeias camponesas, lá estavam os bolcheviques, com seus panfletos e discursos, atacando a burguesia, os capitalistas, os patrões, agitando, organizando, estimulando a revolução. É importante, viu, gente? Ponto muito positivo. Em novembro de 1917, estava tudo preparado para uma nova revolução. Agora uma revolução socialista. Num congresso de sovietes, decidiu-se a deposição do governo provisório, acabar com o governo provisório. E foi instituído o Conselho dos Comissionários do Povo, a quem caberia tomar as primeiras medidas para transformar a Rússia em um país socialista, sempre de acordo com as ideias dos sovietes, com as propostas dos sovietes, desses comitês que revelavam o pensamento dos trabalhadores ou do proletariado. Quem é que estava na direção do governo? Claro, ele, Lenin. Então, ele passa a ser um homem forte. Então agora a Rússia se torna um país socialista. O Conselho dos Comissários do Povo, logo nos primeiros meses do seu governo, o que ele fez? Promoveu a divisão das terras entre os trabalhadores, entre os camponeses, perdão. O que é a divisão das terras entre os camponeses? Reforma agrária. Assim que a Rússia se transformou em um país socialista, houve a reforma agrária. Os operários assumiram o controle das fábricas. Os bancos foram nacionalizados. E oficializou-se um novo exército, o Exército Vermelho, que era liderado por Trotsky. Então veja, gente, aqui tem algumas mudanças importantes. Então houve a reforma agrária, né? Os trabalhadores se tornam donos das fábricas e surge um novo exército, o Exército Revolucionário, o Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Em março de 1918, a Rússia retirou-se da Primeira Guerra Mundial. Março de 1918. Aí o país sai da guerra, assinando em separado um acordo com a Alemanha, né, o Tratado de Brest-Litovsk, e que, de acordo com esse tratado, a Rússia comprometeu-se a ceder territórios para os alemães e pagar-lhes uma indenização. Então, a Rússia sai da guerra, assina um documento com a Alemanha. O país sai da guerra para cuidar dos seus interesses. Né? Aí, o título agora é Socialismo versus Capitalismo. As resistências internas e externas. À medida que os bolcheviques implementavam o socialismo na Rússia, as resistências, tanto internas como externas, foram só aumentando. Resistências. Muita gente foi resistindo.
é que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, alguns países europeus, países capitalistas, voltaram-se contra a Rússia, acusando-a de traição por ter retirado dos conflitos, por ter saído dos conflitos. Então, os aliados dos russos, né, os ingleses e franceses, por exemplo, se viram contra o povo russo, porque a Rússia saindo da guerra foi ponto positivo para a Alemanha, né? Trataram de invadir a Rússia com o objetivo de acabar com os bolcheviques. Evidentemente que essas acusações de que a Rússia teria prejudicado os planos de ingleses e franceses na guerra, essas acusações encobriam o temor dos capitalistas de que a experiência socialista desse certo e que se alastrasse, e que em outros países também pudessem ocorrer revoluções socialistas. Então os capitalistas, após a guerra, ficam com medo, né, do crescimento do socialismo em seus respectivos países. Ao mesmo tempo, internamente, opositores dos bolcheviques, simpatizantes do czarismo, aristocratas, burgueses, esses formaram um exército para lutar contra o governo revolucionário, para lutar contra o Exército Vermelho. E contavam, inclusive, com a ajuda de potências europeias. De modo que em 1918 começou uma guerra, a Guerra Civil Russa, que deixou de um lado os bolcheviques, o Exército Vermelho, e os seus opositores, o Exército Branco. Então aí começa uma guerra civil na Rússia. Enquanto isso, o governo russo tomou quase todas as grandes fábricas, bancos e empresas, passaram a ser propriedade do Estado. Então, repetindo, o governo tomou quase todas as fábricas. Então, agora, quem passa a ser dono das fábricas? O governo. Quem passou a ser dono dos bancos? O governo. Quem passou a ser dono das empresas? O governo russo. A alta burguesia começava a desaparecer no país. Nas empresas, os salários de todos os funcionários foram quase que totalmente igualados. Olha, importante, hein? Os salários foram igualados. Isso é socialismo, viu, gente? Em 1921, os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, venceram a Guerra Civil. Mas o custo foi muito alto. O país ficou devastado, milhões de pessoas morreram. Além disso, iniciou-se um processo de centralização política, com o estabelecimento de um partido único. Ou seja, em 1922, o país passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quem passou a governar de fato é o governo, é o partido único. Né? Isso com o receio de que houvesse o quê? Novas lutas, de que houvesse de novo que um exército branco querendo acabar com a revolução. Então, em nome da emergência da guerra, os sovietes deixaram de ser consultados pelo Conselho dos Comissários do Povo. O poder jamais voltaria a ser descentralizado na Rússia comunista. Isso é importante para nós. Né? Quer dizer, a revolução que começou justamente com a força dos sovietes, agora eles não são mais consultados. Quem vai governar o país vai ser um governo único. Os países capitalistas fizeram um bloqueio, impedindo o comércio com a União Soviética. A ideia era isolá-la, de não ajudá-la em nada, não importar nada dela, não exportar nada para a União Soviética, não emprestar dinheiro, não fornecer tecnologia. Os países capitalistas, portanto, queriam isolar a União Soviética para que a sua economia enfraquecesse,
e ela voltasse a ser um país capitalista. Aqui nós vamos ver o quê? A luta pela sucessão de Lenin. Agora o ano é 1924. Com a morte de Lenin, desencadeou-se uma intensa luta política, pois quem é que deveria continuar governando o país? A União Soviética. Se destacaram dois líderes, Trotsky, que foi o herói na vitória da Guerra Civil, na guerra contra o Exército Branco, que é uma imagem de Trotsky, e Stalin. Stalin foi um dos responsáveis pela organização do Partido Comunista. Então, quem é que ia governar o país? O herói de guerra ou aquele que organizou o partido? Foi Stalin. Foi Stalin. Stalin foi o vitorioso na disputa pela sucessão de Lenin. Seu conhecimento sobre o funcionamento do partido, sobre as leis, sobre o controle da máquina partidária, pesaram a seu favor. Então Stalin se torna o novo homem forte da União Soviética. Com a sua chegada ao poder, com a chegada de Stalin ao poder, instalou-se um longo período de terror, com perseguições intensas a todos aqueles que eram contrários ao seu governo, aqueles que não obedeciam às suas ordens. Em meio à ditadura stalinista, porque ele implantou uma ditadura, todos os meios de comunicação, prisões, torturas, mortes em massas, eliminação de lideranças não alinhadas a Stalin. Então, isso se tornou práticas comuns na União Soviética, até sua morte em 1953. Então, a União Soviética se transformou em uma ditadura. Censurava os meios de comunicação, muitas pessoas eram presas, torturadas, mortas, Enfim, um país bem diferente daquelas ideias de Karl Marx, Um país bem diferente. Mas por incrível que pareça, apesar da União Soviética ser uma ditadura, das pessoas não terem liberdade, dos sovietes não participarem mais das decisões políticas, Stalin era adorado por grande parte do povo russo. Porque durante seu governo, a vida do povo melhorou, mas melhorou muito. O Estado, ele investia pesado para resolver os problemas sociais. Construiu casas e apartamentos para acabar com as favelas. Olha a propaganda, um homem bonzinho. A propaganda também foi usada a seu favor. Claro, isso é importante. Um outro dado que nós devemos considerar: preparou alojamentos para que não houvesse mendigos dormindo nas ruas. Todas as crianças do país puderam ir à escola. Todas as crianças do país, gente. Numa época que no Brasil a maioria das crianças não tinha acesso à escola. E de graça, escolas públicas. Pela primeira vez, o mais humilde camponês era atendido pelos médicos. Sistema público de saúde funcionando na União Soviética. Então o homem era adorado. Ao contrário do Ocidente capitalista daquela época, quase todas as mulheres soviéticas estudavam e trabalhavam, inclusive como engenheiras, motoristas de caminhão, geólogas, soldadoras, etc. Os planos econômicos organizavam a mão de obra. O desemprego acabou. Não havia inflação. Olha só, esse homem foi um gênio. Por isso, apesar de ser ditador, ele era amado pelo povo. Agora, como consequências da Revolução Russa, depois de superadas as dificuldades iniciais, mesmo com o isolamento dos países capitalistas, a Revolução Comunista trouxe à União Soviética
um progresso material fantástico. As condições de vida da população melhoraram. Educação, habitação, saúde, alimentação. Isso tudo foi assegurado para todos, em todos os níveis, e de uma maneira superior ao que era oferecido até então. Gente, a economia também se desenvolveu. Cerca de 30 anos após a Revolução, então 27, 1947, época da Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética já era a terceira maior potência do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. É brincadeira? Em 30 anos, menos de 30 anos, uma das maiores potências do mundo, um país que era pobre e atrasado, né? Aqui o velho Marx, aqui o Karl Marx. Do ponto de vista político, porém, as consequências da Revolução não foram tão positivas. O projeto bolchevique original prometia a abolição de todas as formas de dominação e a construção de uma sociedade igualitária, sem classes sociais. Isso tudo inspirado nas ideias de Marx. Só que na prática havia um partido que dominava o país. Havia uma ditadura. A ditadura do Partido Único. Então, o que se viu ao longo do tempo foi a substituição de uma forma de opressão, o absolutismo ou o czarismo, pelo Partido Único, né? Saíram de cena o czar, a nobreza e a burguesia, e entrou o Partido Comunista e os burocratas do governo. E aqui Stalin como um homem forte da União Soviética. Homem forte da União Soviética. No âmbito internacional, a experiência russa consolidou-se como uma ameaça ao capitalismo. Não é brincadeira não, né? A União Soviética se tornou uma ameaça ao Tio Sam, né? Interesses capitalistas. Os especialistas são quase unânimes em afirmar que nunca houve um país comunista de fato, de acordo com as ideias de Karl Marx. Alguns estudiosos vão mais longe e chegam a questionar até mesmo a existência de nações socialistas. Então, nos dias de hoje, países ditos como comunistas, né, Cuba, China, são assim chamados por se inspirarem em ideias marxistas. Mas não são países marxistas propriamente ditos. Estamos chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Até uma próxima oportunidade, se o bom Deus assim o permitir. Um abraço e até mais.